Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, roubei sua frase, Rogério. Bem-vindos a mais um programa do Empower Connection. Esse é nosso 13º programa da quarta temporada. Eu falo de Brasília, Vera Galante, e meu colega de São Paulo, Rogério Smith. Tudo bem, Rogério? Com você? Olá, Vera. Olá, pessoal. Estamos aí, né, fazendo mais um balanço da conjuntura política dessa semana. Exatamente. Antes de começarmos, eu vou pedir a vocês que assinem o nosso canal, dê likes, ative o sininho. Então, nós vamos começar, Rogério, com o Congresso Nacional, que eu acho que de lá a gente consegue cobrir várias frentes ao mesmo tempo. Essa semana foi uma semana agitada no Congresso, teve aprovações importantes, né? A gente pode começar com o arcabouço fiscal, e depois a gente passa para outro assunto também relativo ao Congresso. Vai lá. É, eu acho que o fato político mais importante dessa semana, não é, foi a aprovação na Câmara dos Deputados, do plenário, não é, do novo regime fiscal, aí o novo arcabouço, a nova regra fiscal que o governo Lula enviou para o Congresso. Não é. Passou com um placar assim, extremamente folgado, né? Uhum. Foram 372 votos a favor e 108 contrários, né? Aí no meio tem votos também de partidos de oposição que também acompanharam a proposta. E agora o projeto segue para o Senado Federal, né? Para que o Senado, provavelmente ao longo do mês de junho, aí vai se pronunciar também sobre o texto. Se o Senado fizer alguma modificação, o projeto volta para a Câmara, né? É interessante que na Câmara o projeto demorou aí, por causa do regime de urgência, né? Ele chegou lá no dia 18 de abril e foi aprovado no dia 23 de maio, então demorou pouco mais de um mês, não é? Uhum. No Senado, se a gente pensar aí que ele deve passar. No Senado não deve ter regime de urgência, ele deve passar pelas comissões, a Comissão de Assuntos Econômicos, talvez a CCJ, né? Mas daria para o governo conseguir tentar aí fazer com que a lei tivesse em vigor já no final de junho, né? Vamos ficar Uhum. atentos, mas acho que sem dúvida foi o fato mais importante da semana. Não é nenhum motivo para o governo achar que está nadando de braçada no Congresso, porque, como eu disse, né, Vera, o projeto só foi aprovado porque teve apoios aí, além da base do governo, né, inclusive dos partidos de oposição, que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas é uma regra nova aí que parece que veio para virar mesmo para substituir o teto de gastos, né? Uhum. Exatamente. Ele passou como nós comentamos semana passada, ele deu até um pouco mais rígido do que foi proposto, mas é um projeto que interessa a todos. Então a gente não vê problema não. Mas nós estamos vendo agora o projeto, a MP que foi enviada no dia da posse de Lula. é, da MP dos ministérios, né, da alteração da esplanada dos ministérios, que está encontrando alguma dificuldade. Acho que ninguém desaprovou a criação de qualquer ministério, mas o organograma dos ministérios, as responsabilidades estão querendo mexer, não é? E esvaziam os ministérios muito importantes, caros para a campanha de Lula, né? Sim, essa é a primeira das medidas provisórias que o presidente Lula editou, né, no dia 1º de janeiro, e parece que é a única dessa primeira leva aí, vai ser até o meu destaque no final do programa, né, Vera? Vai ser, Uhum. é a única que deve ser levada à votação efetivamente. Ela foi discutida numa comissão mista, com deputados e senadores, e o relator, ela foi até aprovada já nessa comissão mista, e as principais mudanças, né, que o Congresso parece que vai aprovar é mudanças aí de de alguns órgãos que estavam vinculados ao Ministério do Meio Ambiente, da Marina Silva.
e ao Ministério dos Povos Indígenas, da Sônia Guajajara, né, algumas atribuições desses ministérios vão ser transferidas para outros ministérios, né? Então, no caso do meio ambiente, algumas atribuições passariam para o Ministério da Integração Regional e para o Ministério da Gestão e Inovação, e no caso do Ministério dos Povos Indígenas, algumas atribuições passariam para o Ministério da Justiça, né? O que foi visto aí como um enfraquecimento político, né, dessas duas ministras, né? No caso da Sônia Guajajara, teve também a aprovação nessa semana do regime de urgência para um projeto que está no Congresso desde 2007, que estabelece aí o chamado marco temporal da demarcação das reservas indígenas no país, né? Tem um julgamento no Supremo que está previsto para junho, se eu não me engano, sobre essa mesma questão, e o Congresso agora talvez vai tentar se antecipar ao Supremo e aprovar aí uma nova legislação. Basicamente, o marco temporal é o seguinte, que os povos indígenas teriam direito assegurado somente as reservas as reservas tradicionais, né, que estavam já reconhecidas na época da promulgação da Constituição de 88. Né? Então, de lá para cá, seriam regras diferentes, enfim, tem uma questão aí que envolve os ambientalistas com os produtores rurais, né? Naturalmente. Isso também é uma questão que diz respeito digamos, à esquerda, né, que apoiou o presidente Lula, enfim. E são duas mulheres do governo dele, que é um governo que tentou dar visibilidade às mulheres nos ministérios, e as mulheres, quer dizer, isso vai entrar na pauta, com certeza, o esvaziamento de ministérios comandado por mulheres. Então, a gente vai ver, mas isso também mostra o conflito que há entre o Congresso, o Executivo, ministros não se entendendo com o presidente, a falta de articulação do governo. Eu acho que isso aí é muito importante a gente ver. O ministro das Relações Institucionais não tem, quer dizer, ele vai ao Congresso todo dia, mas ele ele não tem conseguido articular muita coisa. Ele conversa com todo mundo, ele fala com todo mundo, mas ele não tem conseguido articular. Lula tomou para si, mas Lula viaja muito. Eu acho que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, né? Ou já começa agora, não sei. Mas Lula viaja muito, então muita coisa acaba acontecendo na revelia de todo mundo, né? E o Congresso eleito, com poderes, vota. O Lula até já anunciou que vai chamar tanto a Marina como a Sônia Guajajara para uma reunião, vai passar hoje. Hoje. Né? Enfim. Mas o que me chamou a atenção, Vera, é que ambas fazem parte da mesma federação partidária, né? Que é a federação que reúne a rede da Marina Silva com o PSOL. Né? Essa federação tem 14 votos no plenário da Câmara, não é? E nenhum desses 14 deputados votou a favor da aprovação do marco fiscal. Né? Pode ser coincidência, pode não ser, mas, enfim, mostra essa diferença. Quer dizer, a base do Lula, quando se discute questões macroeconômicas, etc., é mais ampla, mas exclui uma parte aí da esquerda. Né? A questão é sobre temas aí históricos, né, identitários ou aí ligados a grupos sociais marginalizados, a base é menor, não é? Exatamente. Então, hoje a gente já vê nos jornais um discurso um pouco mais moderado da Marina Silva, né? Nós não temos maioria e tal, mas vamos ver que vai sair desse encontro, né? E que também vai falar, já que nós vamos falar, vai falar do veto do IBAMA à exploração do petróleo lá na foz do Rio Amazonas. E aí também, falando de ruralistas e tudo, então a gente tem aí também a Petrobras ali tem um potencial de
explorar meio PIB do Brasil. Lógico que não vai entrar isso no caixa de uma vez só, mas assim, a metade do PIB pode se transformar em petróleo naquele lugar. Por outro lado, os ambientalistas também reclamam a 500 quilômetros da costa, assim, não é ali na Ilha do Marajó, não, é 500 quilômetros para cima, quase no Equador, ou no Equador. Então, assim, tem esse conflito todo. O IBAMA veta, a Petrobras já recorreu, o presidente vai ser mais ou menos o fiel da balança e nós vamos ver exatamente o discurso dele, se é verdade ou não, né? Vamos ver. Não, e eu acho até que, Vera, que o Lula tem uma carta na manga aí para agradar os ambientalistas e a Marina Silva, etc. Que essa semana o Congresso terminou de votar aí as MPs que ainda estavam sobrando do governo Bolsonaro, né? E uma das Isso. que foi aprovada era uma MP que regularizava ali a- as propriedades rurais, questões ambientais, e a Câmara incluiu um jabuti, flexibilizando a regra para supressão da Mata Atlântica. Isso. O Senado tinha tirado esse jabuti, a Câmara manteve o jabuti e mandou para sanção agora do presidente. E o líder do governo já anunciou que o Lula vai vetar esse jabutis que é da Mata Atlântica que os deputados incluíram, né? Então, talvez com isso aí ele possa fazer uma média aí. Afago, porque eu acho que a inclinação dele vai ser arbitrar, se ele tiver esse poder, em favor da Petrobras, porque são divisas que o Brasil realmente precisa. Mas nós estamos vendo assim algumas propostas de campanha não serem totalmente cumpridas. Primeiro, o governo, né, de frente ampla, parece que mas na verdade não é. A gente vê a pauta ambientalista, que ele falou, inclusive agora no G7, que a agenda dele é ambiental. Com esse veto do IBAMA, pode ser que não seja, mas se a Petrobras tiver um estudo que realmente convença, veremos. Vamos ver. E falando nisso, deixa eu só dar mais uma informação. O presidente Lula, posso falar da viagem dele de uma Claro, vez? Ele tem viajado muito. Ele tem viajado muito, o que é bom, porque coloca o Brasil em destaque em vários fóruns internacionais. Ele é reconhecido, o Brasil volta a ser respeitado. Fomos convidados para o G7, né, para falar de vários assuntos. A declaração final foi mais sobre segurança alimentar, combate à fome, a Ucrânia ficou mais ou menos, deixa para lá, vamos deixar como é que está, para ver como é que fica. E Lula fez um gesto agora, hoje, aliás, ontem, ele recusou o convite do Putin de ir à Rússia, então ele não vai. Também não vai à Ucrânia, mas não vai à Rússia. O secretário especial de Relações Internacionais dele, o embaixador Amorim, já foi à Rússia, já foi à Ucrânia, então não vai, já chega, né? O Lula, inclusive, ligou para Putin para recusar o convite. Então, assim, de qualquer forma, eles conversaram, como ele já conversou com Zelensky, isso aí não no G7, mas por telefone. Com todas essas viagens, há muita coisa importante acontecendo no Brasil. Eu falei en passant agora mesmo, mas, por exemplo, esse veto do IBAMA, todo mundo sabia que vinha, Marina também. E Lula pediu para Marina Silva não segurar a informação até quando ele voltasse do Japão. Pois ele entrou no avião e ela soltou, e o IBAMA soltou a informação, lógico, que ela é chefe e ela sabia. Então, deixou vazar. né, pois é. Então, o que acontece é que Lula já chegou lá com abacaxi aqui. Não dá para administrar. E como ele puxou para si toda a relação desse tipo, ele tinha que estar aqui, quer dizer, ele teria que anunciar ou contemporizar antes. E ele teria conseguido, eu creio, por causa da personalidade do presidente Lula.
Mas o problema todo está em depender muito do presidente Lula, porque ele é um só e ele não pode fazer tudo. O ministério tem que ter maturidade para saber a hora certa de divulgar as coisas. Não estou dizendo nem que não divulgue, mas existem ocasiões propícias e outras não propícias. A propícia é quando o presidente está no país, eu acho, né? E não quando o vice-presidente que também que exercia a presidência e também era ministro, quer dizer, continuava ministro da indústria, é muito difícil, entendeu? Ele cumpre a presidência mais para a forma, porque ele está ocupado com outras coisas também. Então, isso a gente tem, quer dizer, o presidente Lula e sua equipe vão ter que avaliar quanto às viagens do presidente, ele escolher melhor, ou escolher quanto tempo vai ficar fora e para onde vai, se realmente traz benefícios para o Brasil, é, ter ele fora ou ter ele dentro, né? Eu acho que é uma coisa para a gente pensar e para a equipe dele pensar com muito carinho, né? Enquanto isso, Vera, hoje como é o último programa do mês de maio, eu queria fazer um balanço rápido aqui da popularidade do presidente Lula nas pesquisas. Esse mês saíram só duas pesquisas, saiu essa semana do Paraná Pesquisa, na semana anterior tinha saído a pesquisa CNT, e não é que houve uma pequena melhora dos índices do presidente Lula, né? Se você olha, por exemplo, para aquela pergunta de avaliação do governo, que pode ser positiva, regular ou negativa, a avaliação positiva aumentou 3 pontos percentuais, fazendo uma média aí entre as duas pesquisas entre abril e maio. E quando você pergunta se aprova ou desaprova, também houve um aumento aí, aí nesse caso, de 4 pontos percentuais, né? Então, hoje, o governo, a avaliação positiva, na média, aí, do mês de maio, está 41,5%, e a aprovação, também fazendo a média, está na casa de 56%, né? Na opinião pública, né? Então, essa semana, por exemplo, o governo anunciou mais uma medida aí do pacote de bondades, né, que é a redução aí dos impostos federais sobre os carros populares, né? Então, Isso. aos pouquinhos, acho que o Lula está procurando, né, reaver aqueles números que ele teve aí no primeiro, segundo mandato. É muito difícil, passou muito tempo, né, a conjuntura política hoje é bem diversa daquele período, mas, enfim, são números aí que permitem ao governo, não é, navegar com alguma tranquilidade, não é? Vai ganhar algumas votações no Congresso, vai perder Tá. outras, né? Mas não estamos aí diante de uma crise de governabilidade, nada disso, né? Não, 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 de jeito nenhum. Ele tem realmente conquistado mais credibilidade no que fala, porque, quer dizer, no governo, porque ele realmente está cumprindo várias promessas, outras nem tanto, mas as promessas que importam para a população, principalmente a que alivia o bolso, né, o Bolsa Família e tudo mais, ele já está cumprindo. O aumento do salário mínimo, essa coisa toda, eu acho que dá uma certa aliviada na população. Eu acho que isso aí ajuda muito, né? Muito mesmo. O Diário Oficial é um instrumento maravilhoso, né? Não é? O DOU, Diário Oficial da União. Vamos lá. Pois é. E agora, nós vamos para os destaques? Vamos, O seu. vamos. Vai lá. Bom, então, na semana que vem, na quinta-feira, dia 1º de junho, vencem as primeiras, é o prazo de validade das 7 primeiras medidas provisórias que o presidente Lula baixou no dia 1º de janeiro, né? E dessas 7, somente uma será levada à votação no Congresso, que é justamente a MP aí da esplanada dos ministérios, né? Uhum. Então, assim, isso já mostra aí também sinais de dificuldade de articulação política do governo, né? As outras 6 MPs vão caducar, né? Uma delas vai ser salva, porque vai ter o texto, vai ser aproveitado no texto da MP da Esplanada, que é a medida provisória que extinguiu a FUNASA, né? As outras todas vão perder validade, né? Inclusive, uma delas, dessas 5 que vão perder validade na prática, uma delas, o governo mandou um projeto de lei em regime de urgência, né? Aquela MP que fala sobre o voto de qualidade no CARF, né? Isso. E entre as que vão perder validade, por exemplo, é aquela que tinha tirado o COAF, né, que é o Conselho
e Controle das Atividades Financeiras tinha tirado o COAF do Banco Central e colocado no Ministério da Fazenda. E como essa MP vai caducar, o COAF vai voltar para o Banco Central. Então, esse é um tema interessante aí para a gente voltar aí, talvez na semana que vem. Isso. Bom, nós falamos também semana passada sobre a instalação da CPMI do 8 de janeiro. Foi instalada, agora ela já está composta, já tem os parlamentares que vão fazer parte dela, né? O presidente é aliado de Arthur Lira. A relatora, que talvez seja mais importante em certo aspecto do que o presidente, é a Elisiana Gama. Ela é uma senadora muito próxima ao ministro Flávio Dino, e ela prometeu semana que vem já apresentar um plano de trabalho para os próximos 180 dias, né, que é que é o prazo de duração, o prazo regulamentar de duração da CPMI. Então, vamos ver se vai realmente acontecer alguma coisa. Até agora, só aconteceu o bate-boca com o senador Marcos Duval. Então, vamos ver como é que daqui para diante o que vai acontecer. Mas eu acho que nada vai acontecer antes de apresentar esse plano de ação da senadora Elisiane Gama, não é? Então, com isso... Mais uma vez, se inscrevam no canal, ativem o sininho, né, mandem comentários para a gente e voltamos na semana que vem, né, Vera? Se o mundo não acabar. Se o mundo não acabar. Bom final de semana a todos, até a semana que vem. Tchau, tchau. Até.